Boa noite. Vamos estar aqui fazendo mais uma live, trazendo aqui a mensagem do Palavra do Senhor. Boa noite a todos vocês que estão aí me assistindo, me vendo. A mensagem que nós vamos trazer hoje se encontra no livro de Neemias. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós podemos ver aqui que um dos seus irmãos de Neemias vai até ele e conta para ele, e uns também que moravam em Judá. E conta para ele, vai até ele, e ele pergunta como que estava a cidade de Jerusalém. E os restantes ali do cativeiro, que tinha sobrado, porque os outros tinham morrido, né? E a palavra do Senhor fala que eles contam que os muros de Jerusalém tinham sido queimados a fogo, tinham destruído toda a cidade, onde tinham se sepultado seus pais. E a palavra do Senhor fala que Neemias, ele ficou chorando, desesperado, porque ele amava essa cidade, ele amava ali o seu povo. A cidade de Jerusalém é a cidade santa, a cidade do Senhor. E sucedeu que ele, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei-me por alguns dias e tive jejuando e orando, e buscando a Deus do céu. Nós podemos ver que a cidade de Jerusalém estava em miséria, em grande desprezo. Tinha sido destruída tudo. Isso aconteceu por causa da desobediência, que o povo não queria obedecer a Deus. Deus começava a falar para consertar, Deus falava e o povo não consertou. E foi por causa do pecado. O pecado ali do povo que Deus permitiu que isso acontecesse. E a palavra do Senhor fala ali que quando Neemias recebe essa notícia, ele ficou em desespero, ele começa a chorar, ele começa a clamar a Deus. E ele começa a pedir perdão para Deus pelo pecado dele, pelo pecado do povo, que ele também era de Jerusalém, mas ele estava em Suzã. Nós podemos ver a aflição dele. Ele se comoveu porque ele amava aquele povo. Os seus irmãos estavam ali. E são poucas vezes que se importam com a sua família, com o seu povo, mas nós podemos ver ali que Neemias estava preocupado, porque ele amava o povo, amava a obra de Deus e o povo de Deus. E a palavra do Senhor fala que ele estava jejuando em favor de Jerusalém. E certo dia, Neemias, ele chega até o rei Artaxerxes. Por que ele chega até o rei? Porque ele trabalhava para o rei, ele era copeiro do rei. Então, todo dia ele servia água para o rei, servia vinho para o rei. E nesse dia, ele chegou diante do rei e ele estava com um semblante muito triste, com um semblante muito abatido.
Portanto que não teve como ele se disfarçar. O rei percebeu a angústia que estava no seu coração. O rei percebeu a tristeza que estava no seu coração por causa do povo dele, que estava em uma profunda miséria, em um estado de desprezo, de humilhação. E a palavra do Senhor fala que o rei Artaxerxes olha para ele e fala para ele que o seu semblante estava triste. O seu rosto estava triste, o seu semblante estava triste. E o rei pergunta para ele se por acaso ele não estava doente. De tão abatido que ele se encontrava, de tão angustiado e triste que ele estava por causa do seu povo. Ele estava preocupado com o seu povo, com a família dele, com os irmãos dele que estavam ali. Então ele estava muito preocupado. E ele estava angustiado. A palavra do Senhor fala que ele fala para o rei a situação que se encontrava ali em Jerusalém, a cidade, os muros, tudo destruído a fogo. E o rei também se comove com a tristeza dele, com o problema que ele estava enfrentando. E o rei libera ele para que ele vá até Jerusalém. Ele pediu para ele para que o rei liberasse ele para que ele fosse até Jerusalém e reconstruir os muros, que está tudo queimado a fogo. Porque na cidade lá era toda cercada de muro, não é como aqui, né? Onde nós vivemos. Lá era toda cercada de muro, e muro de pedra. E o rei pega e dá o animal para ele ir, a cavalo, mais alguns para ajudar ele, para ir junto com ele. E a palavra do Senhor fala que ele chega até a cidade. E ali ele começa a andar, já estava noite, começa a andar de um lado para o outro. E ver como estava a situação ali de Jerusalém. Ele andando de um lado para o outro e começa a ver como que estava. E no outro dia, já no amanhecer, ele já pega e já vai atrás das pessoas e arruma um monte de gente ali, um tanto de gente de Jerusalém, para ajudar ele a reconstruir o muro, que era o povo ali de Jerusalém, de Judá, né, que estava ali, naquela miséria. E conseguiu ali, ele ganhou as madeiras e conseguiu tudo que ele precisava ali. E certa hora ali, e começou a declarar, né, pro povo, como a mão do Senhor tinha sido com ele, usando ali do rei Artaxerxes para ajudar ele. E nisso, ouvindo Sanbalate, Tobias e Gerse, começou a zombar dele, começou a tirar sarro dele, porque ele estava ali fazendo a obra. Começaram a zombar dele, falando para ele, disseram assim: que isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Estava falando que ele queria rebelar contra o rei, se o próprio rei tinha mandado que ele fosse ali construir os muros. E a palavra do Senhor fala que ele continua ali construindo o muro. E aquele homem ali zombando, criticando, né? Além dele não fazer a obra de Deus, além dele não fazer o trabalho para Deus, abençoar o povo de Deus, porque quando está fazendo tudo que nós fazemos ali para o nosso próximo, tudo bem que nós fazemos ajudando o nosso próximo, o nosso irmão, ou seja, quem for, nós estamos fazendo para Deus. E aí ele ficou indignado, ele ficou muito irado. Ele e aqueles 3 amigos dele, mais que os 2 amigos dele. E ali eles não estavam sendo usados por Deus, que a pessoa que é usada por Deus não faz essas coisas, não quer impedir as coisas, não quer impedir o trabalhar na pessoa que está ajudando os outros, não quer colocar emboscada, armadilha, não quer fazer alguma coisa que atrapalhe, sabe? Seja lá o que for, uma petição contrária, não quer, porque aquele que está fazendo o que é para Deus, fazendo a obra para abençoar a vida das pessoas, tá entendendo? Tá trabalhando para Deus. Tudo bem que nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus.
Então Elias começou a querer atrapalhar a obra, querer puxar para trás, e nós não podemos fazer isso. Quando nós estamos puxando a obra de Deus para trás, ou seja qual for, está trabalhando, e você está trabalhando num lugar de caridade, seja lá o que for que você esteja trabalhando, qual for o seu trabalho que você está fazendo, e uma pessoa para ajudar as pessoas, é uma pessoa que se levanta contra, não está sendo usada ali por Deus. Não está sendo usada por Deus. Aquele que se levanta contra para trabalhar, ou se você está numa empresa, ou se você está trabalhando, fazendo bem, tanto para o teu patrão, ou seja, para quem for. Se você está trabalhando, servindo o teu patrão, a Bíblia fala que nós temos que servir o nosso patrão como se estivesse servindo a Deus. Quer dizer, nós temos que dar o nosso melhor ali no nosso emprego. E se tem alguém atrapalhando você, sabe que ali é o inimigo. Que não é a pessoa que está sendo usada por Deus para te atrapalhar. Ou se está entrando no teu lar, está atrapalhando o teu relacionamento. Não é. Essa pessoa não está sendo usada por Deus. E não tem amor no coração, porque a palavra de Deus fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Nós podemos ver que a pessoa que tem amor no coração, ela vai procurar fazer o bem. Vai procurar ajudar o seu próximo. Porque o mal que ela não quer para ela não quer para o seu próximo. E ali desde o início, Sanbalat e Tobias estavam tentando atrapalhar aquela obra. E aquela obra, ele era a obra de Deus. Portanto, ele jejuou vários dias antes de iniciar essa obra, para que Deus abençoasse essa obra. Ele jejuou vários dias. Deus abençoe Ana Luísa. Passa, Senhor. Ele jejuou vários dias para dar início naquela obra. E Sanbalat e Tobias estavam pelejando de todas as formas para tentar impedir, para tentar empagar. Aqui nós podemos ver aqui no capítulo 4 de Neemias, que os inimigos tentam retardar a edificação. Eles tentam retardar, atrapalhar, parar aquela obra que estava sendo feita pelas mãos daquele homem de Deus. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat, que edificávamos o muro, ardeu-se, indignou-se muito, ardeu-se em ira, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhe-á a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia, e vivificarão de montões do pó das pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente um muro de pedra. Em vez dele se ajuntar ali e ajudar a reconstruir o muro, porque ele estava ali, ele era de Jerusalém, mas ele se levantou como um opositor para atrapalhar aquilo que estava feito, aquilo que estava sendo feito, entendeu? Pelo bem do povo de Deus, pelo bem da obra de Deus. Então tem pessoas que se levantam como oposição para atrapalhar a obra de Deus, ou seja, o que você está fazendo em favor do próximo, do bem do próximo. Aquela pessoa que se levanta com oposição não está trabalhando para Deus, para abençoar a obra de Deus ou o povo de Deus. Nós podemos ver ali que Sanbalat, mais uma vez, ele se levanta mais uma vez para se opor contra o povo de Deus, para atrapalhar a construção do muro. Ele começa a zombar, falando que ainda que eles construam aquele muro de pedra, virá uma pequena raposa com o assoprar dela, ela soprando ali, vai cair tudo. Então ele estava querendo enfraquecer aquele povo, querendo fazer aquele povo desanimar. Ele estava querendo tardar ali aquela obra, que era a construção do muro de Jerusalém, que tinha sido queimada a fogo. E aquele povo ali de Jerusalém estava em miséria, estava em pranto, estava em choro, em desespero. E ele queria de todas as formas impedir ali Neemias de construir o muro. Ele falou ali que soprando uma raposa destruiria aquilo que ele estava querendo fazer, desanimar, fazer Neemias e o restante do povo de Judá e de Jerusalém que estava com ele ajudando. O povo estava ali tudo unido, estava trabalhando unido, junto. E como nós unimos num propósito para fazer o bem, o povo, as pessoas, o povo é abençoado e nós também somos abençoados, porque Deus abençoa quando nós unimos. A palavra de Deus fala
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Então Deus quer união, uma união para o bem, quando a pessoa se une para o bem. Mas nós podemos ver ali que Sanbalate, Tobia e Gerson se uniram para o mal, para atrapalhar ali aqueles que estavam fazendo uma obra do bem. Então tem pessoas que juntam a moinha, faz uma moinha, faz uma confusão, uma contenda para tentar atrapalhar aquilo que é de Deus, para atrapalhar aquela obra que é de Deus. Talvez você tenha passado por uma grande luta, por uma grande perseguição, dentro do seu lar, dentro da sua casa, e as pessoas têm se levantado com uma grande oposição para separar você, para destruir teu lar, teu casamento, para fazer você chorar, para fazer você sofrer. E você tem que fazer o seguinte, assim como Neemias não desanimou, Neemias não fraquejou, Neemias não parou no meio do caminho, ele lutou em prol ali da obra de Deus, em prol da construção do muro. Assim você também vai lutar pelo teu relacionamento, você vai lutar pelo teu casamento, ainda que o inimigo luta 24 horas por dia, mas você vai lutar em favor do bem do seu lar e em favor do bem daquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar. Então você não vai desanimar, você não vai parar no meio do caminho, assim como Neemias não desanimou. Neemias não parou de fazer a obra, de construir o muro. E a palavra de Deus fala que Sanbalate ele fica mais furioso ainda quando ele vê que o muro já estava quase acabando, que a obra do muro ali estava crescendo, que as artimanhas dele ali, os intentos do maligno que ele tinha feito ali, não tinha adiantado. A obra de Deus estava prosperando. A palavra de Deus fala que ele começa a reunir o povo uns contra os outros, reunir uma multidão ali de pessoas, fazer a cabeça das pessoas contra Neemias e aquele povo de Deus ali que estava trabalhando, o povo de Judá, tentando colocar ali contra o povo de Deus. Começou a arrumar mais um monte de gente para pelejar contra. E a palavra do Senhor fala que a luta e a guerra deles era tão grande que eles tiveram que colocar guardas de dia e de noite para vigiar ali o muro, para que o muro não viesse a ser destruído. Então nós temos que vigiar constantemente, orar e vigiar e orar, para que o inimigo não venha roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa bênção. Nós temos que estar em constante oração, em constante vigilância, para que o inimigo não venha roubar nossa bênção, tomar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos concedeu. Se é uma obra missionária, se é uma obra de Deus, continua no propósito, você não vai parar. Não deixe o inimigo tirar a tua fé, não deixe o inimigo tirar a tua força. Prospera naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Prospera. Nós podemos ver ali que Neemias, ele prosperou. Ele saiu da cidade de Suzã e foi para Jerusalém. Ele era copeiro ali do rei. E Deus era com ele, porque ele conhecia o coração dele, ele tinha amor naquele coração. Portanto, o rei mandou que ele fosse. E não importava o tempo que ele fosse ficar lá para construir o muro, porque para construir um muro em volta de Jerusalém era muito grande. E para construir com muros de pedra, imaginou a luta que não foi, ele trabalhava dia e noite, ainda tinha que vigiar, e aquele homem lá perseguindo, tentando atrapalhar, tentando desanimar, tentando frouxar eles. Tinha dia que eles tinham que trabalhar com uma mão trabalhando ali no muro e com a outra mão ali segurando a espada, porque os inimigos estavam à espreita ali, querendo destruir eles, querendo destruir o muro. Nós podemos ver que a luta, a luta que Neemias enfrentou ali não foi pequena não, mas ele buscou a Deus, ele buscou a direção de Deus, ele não se entregou, ele não se rendeu à vontade do inimigo. E é isso que nós não podemos fazer, nos render à vontade do inimigo, porque o inimigo ele veio para prostrar nós, fazer nós prostrar. O que eu falei? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele queria destruir aquela obra. Além dele não fazer a obra, ele queria impedir aquelas pessoas que estavam fazendo, trabalhando em prol da obra do Senhor. Nós podemos ver aqui que às vezes o inimigo ele se levanta para destruir o lar, para destruir tua família, para trabalhar o teu casamento. O inimigo ele se levanta para colocar os teus filhos um contra o outro, para tirar a fé das pessoas. Ou é no teu trabalho. Qual área da sua vida que o inimigo tem lutado para fazer você chorar, para fazer você desanimar, para fazer você prostrar,
Mas não retroceda, Deus manda falar para você, faça como Neemias. Porque Deus é que peleja por você. Deus é que peleja por mim, Deus é que peleja por você. Nós podemos ver que também um grande rei, Josafá, se encontra aqui em 2 Crônica 20, um homem abençoado por Deus. Ele era ungido por Deus. A palavra do Senhor fala que ele começou a reinar, ele tinha 35 anos. Quando ele começou a reinar, e ele reinou em Jerusalém. Ele reinou 25 anos em Jerusalém. E ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele era próspero, porque tudo que ele fazia para agradar a Deus. Ele fazia sempre a vontade de Deus, ele estava sempre ali consultando Deus. E a palavra do Senhor fala que certo dia, Josafá, ele começa a enfrentar uma luta muito grande. Porque o povo veio se levantar contra eles. E chegou uma notícia. Eu vou dar uma resumida aqui, para que vocês possam entender a palavra do Senhor aqui. E sucedeu que está em Crônicas, 2 Crônicas 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Então umas pessoas chegou até Josafá, falando que os inimigos vinham atacar a cidade ali de Jerusalém. E eram muitos que vinham, era uma multidão. E a palavra do Senhor fala que Josafá, ele temeu. Ele entrou em desespero, mas ele era um rei. Era um rei que era temente a Deus também. E a palavra do Senhor fala que Josafá, ele colocou todo o povo a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá, em favor ali de Jerusalém, em favor ali do povo, para que eles não fossem destruídos por aquele exército maligno ali que estava lutando, pelejando, querendo destruir a cidade ali. E a palavra do Senhor fala que Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder e potência, e não há quem possa te resistir. Então, Josafá, no meio daquela luta, no meio daquela aflição, no meio daquele desespero, porque os inimigos vinham para destruir a cidade ali de Jerusalém, de Judá. E o que Josafá fez? Ele foi buscar o Senhor. Não somente ele, mas o povo daquela cidade e das cidades vizinhas ali de Judá apregoaram um grande jejum. E ali ele começa a buscar a Deus, a buscar uma direção de Deus, porque eles estavam desesperados, porque eles iam todos morrer. Mas o socorro deles ali veio de quem? Do Senhor. Como está ali em Salmo 125. Elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o socorro nosso é do Senhor. Só Ele pode nos socorrer no meio da angústia, no meio da aflição, no meio do desespero. Só o Senhor tem o poder de nos levantar quando nós estamos ali caídos, prostrados no chão, achando que nós não vamos conseguir.
que nós não vamos obter vitória, que nós não vamos obter algum sucesso. Então lembra que o teu socorro vem do Senhor. Então faça como Josafá fez. Se colocaram todos a buscar o Senhor, e em oração e em jejum. Foi apregoado ali um jejum. E quando nós consagramos nossa vida, se jejuamos e buscando ao Senhor em favor do bem, nós podemos ver aqui que nos jejuaram para destruir as pessoas, para fazer o mal para as pessoas. Não, eles foram jejuar e foram buscar uma direção para Deus. Para que Deus desse vitória e livramento para aquele povo. E o que o Senhor fala? E Deus pega e levanta uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus para falar com aquele povo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asif. E disse, então Deus levantou ali um levita, um cantor, que era profeta. E Deus levantou ele ali para falar com Josafá e com o povo. A maneira e a forma que era para eles agir. Deus ia dar uma estratégia para que eles pudessem vencer os inimigos. Então Deus sempre dá uma direção para nós. Deus sempre fala. Ele usa de alguém para nos orientar. Então dá ouvido à voz de Deus. Dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. E hoje Deus está aqui usando a minha boca para falar com você. Para te dar uma direção. Para te dar uma saída, uma resposta. Porque eu sou apenas um instrumento, mas quem está falando aqui é Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque eu busquei muita direção de Deus. Então dá ouvido à voz do Senhor, ao que Deus está falando para você nesta noite. E coloque em prática. Você só vai obter vitória na tua vida, na tua casa, em todas as áreas da tua vida, quando você coloca em prática a palavra do Senhor, aquilo que Deus determina para você. Então aqui Deus pega e fala para eles, então, uma direção. E Deus usa do profeta e fala com eles desta maneira. E disse-lhe, dai ouvidos todo o povo, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assombreis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então Deus está mandando falar para você que essa peleja aí não é tua, ela é de Deus. Então você não precisa colocar a tua mão não, você vai somente orar e vigiar. Fazer como Josafá e aquele povo fez, eles oraram, jejuaram e vigiaram. E Deus dá uma estratégia para eles aqui, olha o que Deus fala para eles. E nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assombreis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Tá vendo, gente? A humilhação e agradecimento a Deus. E se lançaram em terra, com o rosto no pó, adorando ao Senhor, porque o Senhor acabou de falar com eles ali, que não era preciso eles fazer nada, que Deus ia pelejar por eles. E tem coisa e tem problema, que não é a nossa mão que vai fazer, que não é nós que vai resolver, é não somente buscar a Deus. E ali eles começaram a adorar a Deus, porque com seu rosto em terra, em sinal de humilhação e gratidão a Deus, porque Deus deu ali uma resposta para eles, no qual eles estavam numa necessidade tão grande de ouvir a voz de Deus, de buscar uma solução da parte de Deus, porque o grande exército, que era uma multidão, estava ali, vindo contra eles para destruir aquela cidade. E Deus não fala mais com eles. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coabitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Então eles se levantaram para louvar a Deus. A única coisa que eles fizeram foi somente adorar a Deus. E é o que Deus está requerendo de mim e de vocês. Se a tua luta está grande, se a tua batalha está grande, se a tua prova está grande, se você não está conseguindo sair do lugar, você parece que está estagnado,
Você luta, 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 parece que você não sai do lugar. O teu problema, todo dia, você deita e amanhece, o teu problema está ali. Você deita e amanhece, o teu problema está ali no outro dia. Mas o que eles fizeram? Adoraram a Deus. E a palavra do Senhor fala que quando nós dobramos nossos joelhos, clamamos a Deus, Ele nos responde. Assim como respondeu a Josafá. E Deus deu uma estratégia para eles, que era para eles adorar. E quando eles adoraram, Deus ia pelejar por eles. E vocês sabem o que aconteceu ali? Quando eles se levantarem em adoração, em adoração, louvando a Deus, adorando a Deus, a palavra do Senhor fala que aquele exército que estava vindo de encontro a eles, para destruir a cidade, para matar todo aquele povo que estava ali, de Jerusalém, de Judá, eles começaram a guerrear uns contra os outros. Eles começaram a destruir uns aos outros. Olha o que aconteceu com eles. Eles se viraram uns contra os outros. Aquele grande exército começou a pelejar contra eles próprios. Deus fez que isso acontecesse. Então esse teus inimigos, que está querendo tirar a força tua de buscar Deus, tua força de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, que está fazendo você chorar pelos cantos da casa, está fazendo você desanimar. Então vai buscar Deus, adorar a Deus, que Deus vai te dar vitória para você. Deus vai pelejar por você, essa guerra não é tua. A palavra do Senhor fala aqui que eles começaram a guerrear entre eles próprios. Eles se destruíram a si próprios. Não foi necessário Josué guerrear. Não foi necessário Josafá pelejar ali. Eu falei Josafá pelejar. Não foi necessário. Eles obteram vitória da onde? Do Senhor. Deus deu a vitória para eles. Sem eles colocar a mão na espada e guerrear. E da mesma forma que o Senhor está falando para você, que Deus vai pelejar por você. Que essa guerra aí é dele. Essa batalha que você está enfrentando é dele. E ele que vai guerrear por você. Você viu como foi a estratégia que Deus deu? Eles próprios derrotaram a si próprio. E a vitória foi do povo de Deus. Assim como não foi necessário Neemias, que estava ali reconstruindo aquele muro. Neemias não perdeu tempo com aqueles inimigos dele brigando com eles, não. Neemias não perdeu tempo, não. Neemias não deu nem ouvido para eles, deixou eles de lado. Entregou eles na mão de Deus e Deus deu vitória para eles. O muro foi reconstruído. Da mesma forma que Josafá ali recebeu a vitória da parte de Deus, porque Deus pelejou por eles, Deus também pelejou ali em favor de Neemias. Eles lutaram, fizeram de tudo para atrapalhar, mas eles não perderam o foco. Se você não desanimar e não perder o teu foco, você vai alcançar a tua vitória, sem você colocar a tua mão, sem você fazer nada. E sabe como é que você vai alcançar essa vitória? Adorando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele já te fez, e muitas coisas Ele ainda vai fazer. Ele está mandando falar para você. Agradece a Deus por tudo que Ele já te fez, e muitas coisas Ele ainda vai fazer. Porque Deus, Ele não desampara os seus. Deus, Ele não abandona os seus escolhidos. Você que está ouvindo essa live, você não entrou aí por acaso. Não, como o povo diz, você não caiu de paraquedas, não. Deus tinha um encontro com você, marcado com você nesta noite. Fala para você que Ele tem vitória para você. E Deus é que vai guerrear, pelejar por você. Somente adora Ele. Clama Ele, adora. O que Josafá fez? Jejuou. Ele convocou todo o povo de Judá e a cidade vizinha. Então quer dizer que foi muita gente que se dobrou a buscar o Senhor. Ah, mas eu estou sozinha dentro da minha casa. Deus ouve a oração do justo. Se você está sozinho, a palavra do Senhor fala que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então clama você pelo teu lar, clama você pela tua família. Nós podemos ver que Josafá, ele lutou em favor daquela multidão, em favor da cidade de Jerusalém. E Neemias fez a mesma coisa, ele lutou em favor de Jerusalém ali também. Em favor do povo de Deus. E nós, quando lutamos em prol da obra de Deus, nós pelejamos em favor daquilo que Deus coloca na nossa mão, seja a nossa casa, seja a nossa família, o nosso trabalho, seja o que for que Deus colocou na tua mão para fazer, faça com amor. Que Deus colocou uma família para você cuidar dos teus filhos, o teu trabalho,
Faz com amor, dá o teu melhor. Tudo que nós colocamos amor nas mãos e fazemos com amor, Deus tem recompensa da parte de Deus. Nós não podemos fazer nada irado, com ódio, com raiva no nosso coração, que Deus não agrada. A palavra de Deus fala que Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E podemos ver que Deus fez justiça ali com aquele povo, com aquela multidão, porque eles mesmos se mataram a si próprios. Então os que estão guerreando contra você, estão guerreando contra eles próprios, porque o mal que eles estão fazendo volta para eles. O mal que as pessoas fazem para nós volta. Por isso que nós temos sempre que procurar fazer o bem, fazer tudo com amor. E se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Se nós plantamos o ódio, a raiva, o rancor, a vingança, é isso que nós vamos colher. É o que nós semeamos, é o que nós colhemos. Não tem como nós plantar um pé de abacate e colher um pé de morango. É o que nós plantamos, é o que nós colhemos. Então estamos tendo que pensar muito antes de nós falar alguma palavra, antes de fazer alguma ação que não agrada a Deus, que entristece o coração de Deus ou que entristece o nosso próximo, porque tudo tem retorno. Então nós não podemos tomar nenhuma decisão precipitada na hora da raiva, na hora da ira, do ódio, porque tem hora que momentos que nós iramos, que ficamos nervosos, mas a palavra de Deus fala: ireis, mas não pequeis. Quer dizer, nós podemos ficar nervosos, irados na hora ali, mas respira fundo e não peca. Deus está falando: ireis, mas não pequeis. Pensa antes de proferir alguma palavra, de fazer algum gesto, alguma ação. Gente, eu penso muito, porque eu tenho muito medo, porque a mão de Deus ela é pesada. E o que nós faz tem retorno. Então, vamos procurar fazer como Neemias fez. O inimigo lutou. A palavra do Senhor fala que Neemias não revidou contra Sambalate, Tobias, Gerson. Não. Ele nem deu ouvido. Mas o que ele fez? Ele vigiou. Teve um momento ali que ele teve que colocar guardas de dia e de noite ali para vigiar o muro, para que eles não viessem destruir o muro. Além daqueles três que estavam ali pelejando contra, eles arrumou mais um moinho, mais um punhado, mais um monte de gente que eles colocou ali contra. Que eu quiser ter pegado ali do aquele povo ali de Jerusalém mesmo. Eles conseguiram fazer a cabeça de alguns ali contra. E tem pessoas que têm essa capacidade de fazer isso. Por causa de inveja. O oi grande, a inveja. A pessoa não faz e quem pedir aquele de fazer. E isso acontece muito no nosso meio, no mundo em que nós estamos vivendo. A inveja, ela está predominando e nós temos que vigiar. Se o próprio Jesus é matado por causa de inveja, imagina o que as pessoas não fazem conosco. Nós temos que vigiar, ficar em alerta. Nós vamos alcançar vitória se nós buscar o Senhor. Se nós colocar Deus, Jesus como prioridade dentro da nossa casa, da nossa vida, em tudo que nós fazemos, se nós colocar Deus como prioridade, nós vamos ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Se Deus for nossa prioridade, se nós colocar Deus na frente de tudo, tudo vai dar certo. Buscar a direção dele. Aquele problema que você vê que não vai conseguir resolver, solucionar com a própria mão, e tem coisa que você pode fazer. Mas ali, Josafá, nós podemos ver ali que a situação dele fugiu do controle. Eles não iam dar conta de vencer aquela multidão. O exército maligno que estava vindo contra era maior que o exército do povo de Deus. Era maior, eles iam morrer tudo. Mas o que ele fez? Foi buscar Deus. Foi pedir a misericórdia de Deus. E quando nós estamos numa guerra travada, que nós não sabemos o que fazer, nós vamos buscar Deus. Nós vamos dobrar e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vamos fazer igualzinho aquele cego de Jericó. Foi pedir misericórdia de Deus. E assim foi o que aconteceu ali com Josafá. Além dele ter ido buscar a Deus, colocou também toda a cidade, todos que estavam ao redor. Talvez você está aí com teu esposo, a luta de vocês tem sido constante. Talvez vocês conheçam a palavra de Deus, ou talvez o teu esposo não conhece a palavra de Deus. Se ele não conhece, se vocês conhecem, vão os dois buscar Deus junto, no mesmo propósito, em oração. Que Deus venha abençoar vocês. Mas se o teu esposo não tem conhecimento, ou se você está conhecendo a palavra de Deus aqui hoje,
Começa a buscar Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele concederá o desejo do teu coração. Começa a buscar Deus, pedir para que Deus direcione a tua vida, porque ele peleja por você. Começa a ter uma experiência com Deus hoje, você que não tem uma experiência com Deus ainda, que não conhece a palavra de Deus, porque antes eu não conhecia a palavra de Deus. Mas no meu momento de desespero, de angústia, de aflição, o que eu fiz? Dobrei o meu joelho no chão, com as lágrimas caindo, e eu comecei a pedir, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? Eu tive resposta. Ele me respondeu. Na hora mais difícil da minha vida, eu clamei, ele me respondeu. Entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, vai falar com Deus. Todas as vezes, talvez você não pode ir na situação que você está, ou no lugar que você está, ou talvez você esteja trabalhando. Não tem como você dobrar o teu joelho no teu quarto, dobra no banheiro. E todas as vezes que eu dobrei o meu joelho, quando eu busquei a Deus, nem não foi no meu quarto, não foi na minha sala, não foi na minha cozinha, foi no meu banheiro. Foi no banheiro, onde que eu trabalhava. Sabe, talvez você está trabalhando, você não tem como sair. Vai lá no banheiro, dobra o joelho e fala, ou a tua luta está no teu serviço, se a tua luta está na tua casa, se é um filho de Deus teu que está afastado da presença de Deus, ou se é a tua família, os teus filhos que saiu para beber, que está em um vício, eu não sei qual é o teu problema, mas vai dobrar o teu joelho e vai clamar que você vai obter vitória, assim como Josafá obteve, e eu também obtive vitória, e hoje eu estou aqui testificando aquilo que Deus fez na minha vida. A partir da primeira vez, no momento que eu dobrei o meu joelho, eu clamei a Deus, ele me respondeu, por que você acha que eu estou aqui anunciando o evangelho e pregando o evangelho para vocês que estão aí me ouvindo, levando a palavra que Deus colocou no meu coração? Por quê? Porque eu não conhecia o evangelho, eu não conhecia a palavra, mas eu prostrei nos pés de Jesus, eu dobrei meu joelho em pranto e lágrima. Quando eu via tudo indo por água abaixo, e eu falava, Deus, o que eu fiz eu merecer isso? Eu não faço maldade para ninguém. E a sua só faz o mal para mim? Porque Jesus te ama. E quando Deus tem um projeto na tua casa, na tua vida, na tua família, a função do diabo ele quer destruir você, destruir teu lar, tua família. Como eu falei, que ele veio para roubar, matar e destruir. E eu estava sofrendo tanto, eu só fazia o bem, eu não prejudicava a vida de ninguém, como eu falei aqui. Eu penso muito antes de fazer alguma coisa, porque o mal que nós fazemos, se a gente prejudicar o nosso próximo, tudo que nós fazemos para prejudicar o nosso próximo, volta para nós. Eu falava, Deus, eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém. Por que isso acontece comigo? E eu comecei a ter resposta com Deus ali. O que você orar? Você contar para Deus o teu problema. Vai contar para ele, Senhor, está acontecendo isso. Jesus é teu melhor amigo. Vai contar para ele todos os teus problemas. Em vez de você contar o teu problema para o teu vizinho lá na rua, para a tua vizinha, você acha que você vai resolver o teu problema? Não vai nada. Às vezes você acha que teu amigo é teu amigo ali na frente. Quando você vira as costas, só misericórdia. Mas vai contar para Jesus, conversa com ele. Tem uma conversa com ele, um diálogo com ele. Ele é teu amigo, ele não te decepciona, muito pelo contrário, ele vai te ajudar. Vai te confortar o teu coração, vai alegrar teu coração, vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar ânimo, força para você vencer essa peleja que você está enfrentando. Começa a contar para ele uns mínimos detalhes, que ele vai trabalhar também nos mínimos detalhes para você. Conta para ele qual que é o teu problema. E ali eu comecei a contar, falei, a minha vida tá assim, tá acontecendo isso, e fui contando para Jesus. Por quê? É a única pessoa que eu tinha do meu lado ali que eu podia me recorrer. Era o único amigo que eu tinha para me desabafar. E você tem um amigo para desabafar e que é fiel. Começa a contar teu problema para ele a partir de hoje. Começa a desabafar para ele as tuas dores, as tuas angústias, as tuas mágoas. O que aconteceu para trás, o que aconteceu hoje. Começa a contar para ele. Você vai ver como é que a tua vida vai mudar. Aquela ansiedade vai sair, aquela angústia, aquela aflição, aquele desespero, aquela vontade de largar tudo, de sumir. Isso acontece, isso é normal. Nós somos seres humanos, nós somos carne. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, começa a ter um diálogo com ele. Começa a se desabafar com Jesus. Neemias começou a falar com Deus ali. Ele não foi brigar com o inimigo dele, não. Neemias não foi brigar, não. Ô, Jesus, aí começou a contar para Jesus, olha o que o Gerson, Tobias está fazendo, olha lá. Olha o que eles estão fazendo comigo aqui, que atrapalha a obra. Tenho certeza que foi lá contar para Jesus.
para contar para Deus ali o problema deles. E Deus mandou resposta, Deus mandou força, Deus mandou graça. Enquanto ele estava tirando alguns, colocando alguns para atrapalhar, Deus levou mais para ajudar. É assim que Deus faz. Se uns se levantam com 100, Deus levanta com 1000, com 200 mil. Você entendendo? Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Deus sempre coloca a pessoa boa no nosso caminho para ajudar a gente. O inimigo levanta com exército, mas Deus levanta com batalhão. Deus não deu vitória para eles e sem pelejar, então Deus vai dar vitória para você. Então não desanima, não desespera. Começa a contar o teu problema para Jesus a partir de hoje, que você vai ter resposta, que você vai ter solução. Porque Deus não nos ampara. Deus não nos ampara ninguém. A palavra dele mesmo fala que aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Então se você chegar até Jesus diante de uma dificuldade grande, de uma luta grande, pode ter saber que você vai ter vitória. Eu falo isso de experiência própria. Talvez a tua luta pode até durar uma semana, você vai guerrear uma semana, orando uma semana, esperando Deus agir, porque o tempo é dele. E quando você clama a ele, você pede para ele dar vitória, ele começa a trabalhar. Ele começou a trabalhar. Penso eu ali que Deus não deve ter dado a resposta para Josafá de imediato, porque a palavra do Senhor fala que tinha muitos jejuando ali. Mas a resposta veio. Na hora de Deus a resposta chega. No tempo de Deus a resposta chega e a vitória de Deus chega. E o que Deus faz é perfeito. E quando Deus faz, ninguém desfaz. Igual eu falo sempre aqui, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas aquele fecha também ninguém abre. Então o que Deus faz é perfeito. Então descansa no Senhor, confia nele. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua situação. Entrega nas mãos de Deus. Eu tenho um costume de fazer uma coisa. Quando as coisas fogem às vezes do meu controle, que eu vejo que eu não consigo mais resolver, que eu vejo que não tem saída para mim, eu cato aquele problema e falo, Senhor, coloca esse problema, ó. Coloca nas minhas mãos, aqui na minha mão, Jesus, ó, apresenta ele para Deus. E ali eu descanso, eu confio no Senhor e eu descanso, sabe? Eu não me preocupo mais, assim, ó, tá na tua mão, resolve. Eu peço para ele resolver e ele resolve. Mas você tem que confiar e crer que ele está resolvendo para você. E descansar. O que você põe na mão de Deus, ele faz. Você tem que dormir preocupado e acordar preocupado, só confia. Só entrega na mão dele o teu problema, porque aquilo que está no teu alcance de fazer, você faz. Mas quando não está no teu alcance mais, que fugiu do teu controle, aí você tem que saber que é só ele. Então confia nele. Se você já põe na mão dele, você já colocou agora na mão dele, ó, espera. Amém? Eu vou estar aqui fazendo uma oração. Não vamos estar encerrando aqui. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui participando conosco, a Elisângela, Ana Luísa, a Vanilda Vieira, a Simone Silva. Ó, minha xará aí, Cirlei Silva, eu chamo você a Simone Silva. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Se Deus quiser, quinta-feira nós vamos estar aqui de volta, se a internet estiver boa, se não estiver chovendo, ventando, porque ontem a internet não estava boa, estava caindo toda hora a internet, mas graças a Deus, hoje Deus nos deu a graça. Então vou estar aqui fazendo uma oração, que Deus venha abençoar vocês poderosamente, amém? Deus tremendo e santo, eu te dou graças por mais um dia estar aqui diante da tua presença. Peço que você venha abençoar todas as pessoas que estão aqui me ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Que você venha dar saúde, que você venha acrescentar fé, que você venha dar paz. Venha dar saúde agora, Pai. Venha tocar, Senhor, com fogo, do alto da cabeça, a planta dos teus pés. Venha tocar agora nessa pessoa agora, Pai, que se encontra enferma. Em nome de Jesus Cristo, venha queimar essa enfermidade agora. Eu repreendo agora essa enfermidade maligna. Em nome de Jesus, pega a tua bagagem agora e sai desse corpo agora. Em nome de Jesus, todo mal, sai. Sai todo o cansaço, sai toda a fadiga, toda a amargura, toda a tristeza, todo o desespero, toda a aflição de espírito. Em nome de Jesus, todo o mal, sai agora. Sinta o toque do Senhor agora. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Porque o Senhor vai entrar com providência na tua vida agora sentimental. Deus está mandando eu falar. O Senhor vai entrar com providência na tua vida sentimental. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. O que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. O Senhor vai renovar as forças dessas pessoas agora. Venha dar um refrigério para essa alma. Venha, Senhor, dar alegria, Pai. Venha dar um renovo espiritual. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa amargura, essa mágoa, esse ressentimento, essa dor, meu Pai, eu repreendo agora todo mal, Senhor. Todo medo, toda insegurança, eu repreendo agora em nome de Jesus. Confia no Senhor e descansa nele, o Senhor está mandando falar. Porque os que confiam no Senhor são como uma maldição que não se abala. Deus repreende toda a insegurança, todo o medo, Pai. Dá vitória para essa pessoa agora.
Senhor, que ela venha colocar esse problema, Senhor, nas tuas mãos, esse medo nas tuas mãos, que o Senhor vai dar vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor, esperam, alcançam a vitória. Deus tremendo, santo e poderoso, venha renovar as forças agora, venha restituir aquilo que foi perdido no meio do caminho, meu Pai. A fé, a alegria, Senhor, talvez até o amor, Senhor. Acrescenta agora de novo, eu te peço em nome de Jesus, para a glória do teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Aleluia. Fátima Gomes entrou que já estava fazendo oração, nós já estamos encerrando. E eu vou estar aqui adorando o Senhor com hino. Não desanima, Deus manda falar para você. Se o teu problema é fugir do teu controle, sabe que não foge do controle de Deus. Tá tudo no controle de Deus, às vezes está tudo no tempo de Deus. E Deus vai te dar uma solução para você. Deus vai te dar uma saída. Não não olha para trás. Eu mando falar para você, não olha para trás. O que é olhar para trás? É você deixar tudo aquilo que Deus colocou na tua mão e desistir dele. Aí é você olhar para trás. Entendeu? Desanimar daquilo que Deus colocou na tua mão para você cuidar, para você fazer. Deus está mandando para você não desanimar. Não desanimar e prosseguir avante. Porque Deus vai pelejar por você. Amém? Eu vou cantar um pedacinho do louvor aqui que Deus colocou no meu coração. Não vou ser breve, eu vou louvar porque Deus colocou no meu coração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, não importa, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vou passar por aqui que esse hino é bem extenso. Eu não tinha planos para me louvar o Senhor nessa noite, não. Eu só preparei a palavra, mas chegou na hora que o Espírito Santo
mandou eu louvar esse hino, colocou no meu coração, por quê? Porque Deus também fala através do louvor. Então, viu que benção? Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E Ele não rejeita a oração, não. Então começa a louvar, começa a adorar, assim como Josafá fez. Ele começou a adorar e recebeu a vitória da parte do Senhor. Então também você da mesma forma vai receber a vitória no nome de Jesus Cristo, da mão do Senhor. Eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui me assistindo agora, eu estou com um trabalho, iniciando um trabalho ali no YouTube. Eu também quero estar fazendo ali uma live no YouTube, mas como eu estou iniciando agora, eu tenho poucos inscritos. Então eu queria que vocês me ajudassem ali, entrassem ali no YouTube e se inscrevessem ali no meu canal. Cirlei Maria da Silva, Cirlei Maria Silva, que está ali no meu canal. Entra ali e me ajuda, ali tem vários vídeos meus ali, da palavra do Senhor, que vocês já podem entrar ali e podem estar visualizando, tá bem? Que às vezes fica aqui o réus aqui, e fica assim um pedaço do vídeo, mas ali tá a palavra completa, igual está aqui. A live completa, ela vai estar lá no YouTube, tá bom? Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, que Deus venha abençoar cada um de vocês com a paz e alegria do Senhor. Se Deus quiser, em nome de Jesus, quinta-feira nós vamos estar aqui de volta, amém? Fica com Deus, uma boa noite para vocês. Deus abençoe vocês, amém? Tchau!